Vou apresentar aqui. Vocês estão vendo certinho aí a apresentação? Sim. Sim, Ana, Sabrina. Opa! Beleza. Então, hoje nós encerraremos os nossos conteúdos de matemática desse ano. Por parte de tristeza, Ai, por parte de que alegria. tristeza. Escorrendo uma lágrima aqui. Mas, depois de mais de 40 aulas, estamos aí encerrando os nossos conteúdos. Né? Então, a gente foi até além do programado, a gente tentou esticar o máximo possível. Geralmente, nós terminamos os nossos conteúdos aí umas 2 semanas antes das semanas do Enem. E esse ano a gente prolongou bastante, né? Visando aí o aprendizado de vocês. Bom, ontem a gente deu a aula de trigonometria, né? Eu e o Gabriel, a respeito da teoria. E hoje a gente vai ter um pouquinho de exercícios, né? Também vão ser os últimos exercícios que vocês farão a respeito dos conteúdos de ontem, tá? Então, vamos começar aí. Se eu não me engano, serão 4 exercícios, tá? Eu fiquei responsável por 2 e a Maria por 2. Então, os meus exercícios serão os primeiros e os da Maria serão os últimos. Então, vai ser naquele mesmo esquema. Vou passar o exercício, vocês têm um tempinho para resolver, uns 5, 6 minutos. Hoje eu acho que dá até para esticar um pouquinho mais, se vocês precisarem. E aí depois a gente vem com a resolução, tá bom? Então, vamos começar, certo? Hoje nós teremos aí resolução de exercícios de trigonometria. Primeiro exercício, aplicando o que a gente aprendeu ontem, né? Sabendo-se que x é igual a 90 graus, prestem atenção, né? X é igual a 90 graus, o valor da expressão, aí a gente tem essa expressão é. Aí nós temos todas as opções aqui. Então aqui nós temos cotangente de x por 2 mais cossecante de x por 2 dividido por seno de x por 3 mais secante de 2x por 3, tá bom? Então, só dando uma dica, façam por partes, tá? Não precisa montar tudo junto, tá? Primeira coisa, substitui o valor do x aqui, o 90, para ver quanto que vai dar o valor. Oi, tem alguma coisa? Tem alguma coisa no chat? A Ana escreveu aqui. Não sei essa nem como começar. Então, eu vou tentar dando dicas para vocês aqui no começo, só para vocês tentarem pegar, tá? Então, ó, dá uma olhada na matéria de ontem, tá? Fiquem com ela aberta aí, para vocês fazerem o exercício, ok? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Então, ó, primeiro passo, substitui o x ali por 90 em todos, tá? Segundo passo, faz uma coisa de cada vez. Então, ó, faz a cotangente de x por 2, que no caso é 90 por 2. Né? Lembra da relação do que é cotangente? Né? Eu sei o que é cotangente. A partir disso, eu substituo o valor referente a essa angulação. Tá? No caso aqui vai ser 90 dividido por 2. A cossecante é a mesma coisa. Então faz cada um por parte e depois vocês substituem os valores nas fórmulas aqui, tá bom? Que vocês vão chegar no valor, tá bom? Então tentem fazer. Tá? Vou dar aí uns 6, 7 minutos para vocês fazerem. Esse daí, no caso, tem que usar aqueles números lá da musiquinha ou não tem nada a ver? Ajuda. Ajuda sim. Tá? Ajuda porque você vai substituir... Lembra do que é aquela tabelinha? É relacionada aos ângulos de 30, 45 e 60 graus. 45 e 60. Certo? Então, é aí que eu vou relacionar com a angulação. Tá? Então, façam a substituição aqui do ângulo que vocês vão ver o porquê disso. Tá bom? Tá. Maria, você tá com seu celular aí? Se eu mandar uma mensagem, você vai poder ver? Veja sim. Tá. Boa noite, Naliane, tudo bem? O Josmani está passando um exercício aqui que é sobre trigonometria, sobre a aula de ontem.
E agora ele deu uns minutinhos para vocês resolverem, então o exercício é esse que ele está apresentando, beleza? Boa noite, Naliane, tudo bem? Eu não vi você chegando porque eu estou apresentando a tela aqui, tá? Mas eu não sei se você chegou a dar uma olhada nos exercícios de ontem, tá? Mas nos exercícios, não, no conteúdo teórico. Mas hoje a gente vai tratar de exercícios relacionados à trigonometria, tá? Se você quiser, eu posso até encaminhar para você os slides de ontem para ver se ajuda você. Você quer? Daí você dá uma olhada lá no que a gente passou ontem e tenta relacionar para fazer os exercícios. Pode ser? Bom, eu vou passar. Josmani, que cantor que você é! Nossa, teve até uma musiquinha com violão no fundo, como assim? Não foi nem violão no fundo, fui eu tocando mesmo. Ô, louco! Olha, Você, esse né? professor aí, ele. Muito aplicado, você viu? Nossa, professor. Você viu que professor, Maria? Nossa, esse aí até faz uma musiquinha à parte. Você merece Aí, ganhar salário de hora extra, hein, Josmani? e depois eu Se que sou você obrigado a... ganhar, ia ser E bom. depois eu que sou obrigado a pagar lanche, não é pra você ver como é que é as coisas. Então, é complicado. Não, mas eu vou cobrar depois, não esquecer essa bendita música. Então, ó, já falei, ó, 5 minutos antes de vocês desligarem o celular, ó, dá um toquinho lá, liga essa música aí. A Naliane, acho que ela não viu ontem, depois eu vou ter que repassar para ela também, para ela pegar, né? E a musiquinha lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, aplicação do música natalina aí na questão trigonométrica. Gente, eu tô com uma sede terminada. Ó, Josmani, eu não sei resolver esse exercício. Aí eu tô copiando aqui a pergunta. Vou esperar a sua resolução, porque daí depois eu consigo fazer os próximos. Mas você não conseguiu nem iniciar ele? Não, eu iniciar eu tenho no caso faria o 90 por 2, aí depois Aí então 90 eu vou por fazer 2, aqui. 90 por 2 dá quanto? No caso é 90 dividido por 2, Exatamente. 45, não é? O que é cotangente? Travou pra mim, sua internet e acho que deu uma caída. O que é Ou a minha, não cotangente? sei. Tá dando pra ver, O ó? quê? Daí vai pegar o número lá da tabelinha ou não tem nada a ver? Exatamente. O que é cotangente? Qual que é a definição de cotangente? Ai, não lembro. 1 sobre cotangente. Tangente. Então é 1 sobre 2? tangente. Cotangente é o inverso do quê? Da 1 sobre tangente. 3? Não, ó, a palavra, esquece o número. Só a palavra cotangente, ela é inversa do quê? Da tangente, não é? Sim, Lembra que a gente viu ontem? sim. Então é 1 sobre tangente de 90 por 2, que é 45. Então o resultado fica 1 sobre o valor da tabelinha de tangente de 45. Entendeu? Então, para essa parcela aqui, aí para os outros, vocês vão fazer a mesma coisa. E depois substituir na fórmula final. Entendeu? Eu entendi mais ou menos aqui. Eu vou fazer aqui o que eu consegui e depois eu vejo o seu. Tá bom. É meio complicado esse negocinho. É tudo uma receita de bolo. Né? Tem que pôr os ingredientes primeiro, primeiro passo, depois segundo passo, para depois fazer a mistura e sair o produto. Porque quando eu vi na escola, era tipo assim,
É só aquele negócio lá, cateto oposto sobre cateto adjacente. Não tem esse negócio aí, não. Isso O aqui cateto tô. oposto, o cateto adjacente, um processo para você aprender aqui, entendeu? É tudo uma coisa puxa a outra, para Sim. facilitar. Tá, eu vou fazer aqui. Beleza. Cotangente. Lembra que o seguinte, quando a gente chega aqui nessas partes de seno, cosseno, a gente já tem o valor do ângulo conhecido. Quando a gente vai fazer a questão do cateto adjacente, cateto oposto, a gente tem o valor do da distância do cateto, da distância da hipotenusa, e não o ângulo em si. Tá? Então sempre tenha isso em mente. Essas questões caem bastante no Enem? Mas assim, não tanto com tangente, né, com secante. Mas é bom vocês pegarem isso daqui, porque ela abrange tudo, entendeu? Ela é a base da geometria plana, não é? Tem uma matéria que é a base dela. A trigonometria, ela abrange muita coisa, sabe? Então, se for tratar de triângulo, a questão de ângulo já está na geometria plana. E pode ser também para geometria analítica, que está envolvendo o Geometria círculo plana. trigonométrico, entendeu? Tem muita coisa que pode ser envolvida. Uhum. Aí faz tudo com todos os valores do cotangente, cosseno, seno. Faz, divide tudo, vai dividir todos os valores por 90. Isso, sempre onde tiver x aqui dentro, substituir o 90, entendeu? Tá bom. Pra tá Eu na quero que minha casa vocês, hoje eu não. quero que vocês tentem o máximo que vocês conseguirem. Tá? Que nem pegar um limão assim, espremer até sair o último caule. Isso que eu quero de vocês hoje. Nossa, Tem que fechar com chave de toma. ouro. Não, eu quero gabaritar a prova de matemática do Enem. Vocês não têm noção, né? Pergunta pra Sabrina a confiança que eu tô na minha prova de matemática. Aí sim, é isso aí. Não vejo a hora de resolver uns fatorial lá na prova. As regras de 3. Aí, igual. A Maria mandou pra cá. Aí, igual tá 2x por 3. Aí, colocar duas vezes o 90 dividido por 3? É isso É? aí. É isso aí. Isso aqui, para resolver essa questão, vocês precisam ter em mente duas coisas: a tabelinha e a relação entre as trigonométricas e as inversas. Vocês tendo essas duas coisas, vocês resolvem essa questão aqui. Oi? Aí no caso desse sexo, Tá meio baixo o seu áudio, Nalena. tá melhor agora? Sim, agora sim. Seria o cosseno? Da qual? O sec aqui, o último. O secante? Isso. Isso, seria 1 por cosseno. E a cossecante, o seno inverso. Entendeu? Isso. Beleza. Aí, depois que eu faço isso, eu vou colocar os valores da tabelinha, que nem o ângulo de 45, eu vou procurar qual que é de cada um. Isso aí. Mas como que eu vou saber se é cotangente? Então, no caso, é cosseno? Não. Qual que é a relação da cotangente? Qual que é a inversa dela? Não é 1 sobre tangente? Uhum. Aí, Então vou eu vou fazer procurar 1 da sobre tangente. tangente?
Exatamente. Aí, no caso aqui é 45. Devo colocar 1 sobre o valor que é do Valor da 45? tangente de 45. Ah, mas deixa eu tentar aqui. Vai no passo a passo. Substitui primeiro o ângulo, depois eu vou substituir, se precisar, a inversa. Tá? Eu sempre trabalho com as trigonométricas seno, cosseno e tangente. Tá bom? Eu nunca trabalho para resolver o cálculo com a cotangente, com a cossecante, com a secante. Tá? Então, para mim, isso na mão, né? Claro, para mim resolver isso na mão. Então, eu sempre procuro a relação dela com as trigonométricas normais para depois substituir o valor. Aí, no caso, vai ficar 1 sobre 1, porque o valor da tangente de 45 é 1. Isso. Daí eu vou fazer 1 dividido por 1, no caso. Isso. Que é Aí para os outros, a mesma coisa. Tá? Aí agora, Tá. agora eu não sei mais nada do conteúdo até a hora de eu explicar. Aí vocês tentem o máximo que vocês puderem. Bom? Sim, mas eu não tô entendendo, tipo assim, Diosmani, essas cossec. O que é, então? Cosseno, né? Cossecante. Cossecante, secante. O cosseno é só isso aqui, ó. Cos. Cos. Cossec é cossecante. Tá? E nem aqui, ó. Seno. Sec, secante. Cossecante. No caso, secante seria qual? Qual que é a inversa da secante? Eu que te pergunto, qual que é a inversa da secante? Sei lá, tangente? Olha lá na base, quando é que a gente deu ontem. Qual que é a inversa? O seno, Secante? ou não? Certeza? Você tá chutando. Eu não lembro qual que é da secante. Você não anotou? Ontem? Não, eu vou olhar. Tem os slide da aula? Eu mandei os slides lá no grupo. É que assim, eu não anoto na hora da aula, eu anoto depois, entendeu? Só que ainda não deu tempo de eu anotar da aula. Entendi. Dá uma espiada lá. Dá uma espiada lá. Tá, calma aí. Dá uma colher de chá pra vocês. Uma colher zona, hein? Daquelas desse tamanho. Aí sim, por isso que eu gosto dos profs do cursinho. Você anotou, Sabrina? Sabrina deve estar copiando um exercício até agora, nem começou. Não duvido. A aula já tá disponível, né? Já. Achei, calma. Josimar, você tá conseguindo acessar o chat? Não. Ah, tá. A Naliane falou aqui. Cheguei nos números aqui, mas não sei o que fazer mais. Posso cortar 2 com raiz de 2? Aí ela falou depois, o meu deu 1B. Tá, ela chegou num resultado, né? Depois a gente vai confirmar. Não pode cortar 2 com raiz de 2, tá? Então sempre tem que estar unidades iguais. Se fosse 2 em cima e 2 embaixo, ou raiz de 2 em cima e embaixo, aí sim dá para cortar. Mas 2 não corta com raiz de 2, tá bom? Achei aqui. No caso desse daqui, né? Cossecante igual a 1 sobre seno. É isso, não é? Não sei. Confia Eu que na te aula? pergunto. Não confia na aula? Hein? Eu confio na aula, mas eu não confio em Então, mim. então se tá escrito lá que é, então, Eu confio na aula, não confio em mim, no que eu penso, no que eu raciocínio. não. Mas é isso, é isso. Cossecante é 1 sobre seno, secante é 1 sobre cosseno. Lembra que sempre tem um inverso. Até no nome tem um inverso. Dá para parecer Uhum. que cossecante se relaciona com cosseno, mas não. Se relaciona com o seno. E o secante, que parece que se relaciona com o seno, não. Ele se relaciona com o cosseno. Então sempre inverte o C pelo S. É mais fácil para vocês relacionarem. Tá bom.
Tô quase aqui. Agora eu peguei o. Captei A vossa manha não. mensagem. A manha é uma palavra muito forte. Captei vossa mensagem, saudoso grupo. Ô, Maria, se alguém for mandando alguma coisa no chat, você me dá um toque, tá? Por favor. Pode deixar. Vou dar mais 3 minutos. A última pergunta. Vou começar a cobrar agora, hein? 10 conto a pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Aí vai ficar. Como a cossecante é 1 sobre seno, né? Hum. Aí eu vou fazer o 1 sobre o seno de 45 para depois colocar o. É? Passo a passo. Passo a passo. Meu Deus, quem que inventou isso? Não tem o que fazer, sério. São os matemáticos. É porque cada um tem a sua aplicação, tá? Cada um tem a sua aplicação. A cossecante tem a sua aplicação, a secante tem a sua aplicação e a cotangente também. Só que a gente não vai entrar no caso aqui porque não é importante para o momento, tá? Isso aí é uma coisa que, se for pegar pela base para explicar tudo isso aí, é muito complexo, entendeu? Então é só para a gente ter as relações trigonométricas na cabeça, tá? Então por isso que é importante envolver essas inversas. Bom? Aí eu vou colocar a raiz de 2 sobre 2 do mesmo jeito, mesmo com 1. Mesma coisa. Mas 2 tem raiz? Ó, dá uma olhada nas respostas aqui possíveis. Nós temos respostas ali em função de raiz, não temos? Então, não necessariamente vai dar um número exato. Tá? Eu não estou dizendo que não é um AB, mas não necessariamente você pode chegar numa resposta em que tenha função de raiz. Então, não tem problema nenhum deixar raiz. Tá bom? Tá, eu vou fazer o passo a passo aqui, depois eu. Sim, senhora. Sabrina tá Mas, conseguindo saber, né? Oh, perdão. Deus, Maninho, Agora é 20 eu sou, conto. Beleza? eu sou chata, hein? Ó, mas não tem 15 na tabela. O que deu 15? O meu aqui 90 dividido por 3 deu 15? Aonde que você dividiu? Na calculadora. Só se... Pô, 90 dividido por 3. 30. Olha. deu 15? Eu sabia, eu dividi na calculadora, mas eu sabia que não estava certo, porque 15 mais 15 é 30, mais 15 é 60, 45. É, você deve ter apertado alguma coisa errada. Em vez de você apertar 3, você apertou 6, por exemplo. É, deve ser. Aí eu falo uma puta asneira dessa na aula ao vivo, né? Não, relaxa. Acontece. É melhor você fazer aquilo que na prova. Pensa assim. Todos os erros são para um proveito depois. Naliane e Sabrina, vocês conseguiram fazer? Vocês chegaram a um resultado? Sabrina abandonou a aula e foi fazer janta, certeza. Ela tá fingindo que não tá escutando. É, bom saber. Ela marcou aqui sim. Fiz aqui. E a Naliane tinha escrito o meu deu um B. E ela falou, a Sabrina falou que estava só esperando. Tá, e quanto que deu o seu resultado, Sabrina? B. Deu B também? Deu B ou dela? Ah, pode continuar, Isso. Deus, eu não sei mais fazer depois que eu cheguei aqui. Nessa etapa do exercício. Tá, vamos lá. Para não ficar muito tempo ocupando o espaço da Maria também, vamos lá, gente. Vamos passar para o próximo aqui. Então, ó, vamos lá. Primeiro passo, né? Que nem eu falei para vocês. Não se assustem com essa quantidade gigantesca de números. Vamos com calma. Então, ó, aqui primeiro, ó.
Vamos lá, vamos substituir, primeiro passo aqui, ó, substituir o 90 na equação, certo? Então essa é a equação que foi dada para a gente, ok? E agora a gente substitui tudo. Então, ó, substitui o 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, tá? Então o que que deu? Aqui deu cotangente de 45, aqui deu cossecante de 45, seno de 30 e secante de 30. Ok até aí? Tudo bem até aí? Sim, Sim? sim. Naliane sabendo também? Sim? Ok. Opa, Opa. Opa é sim ou opa é não? sim. Ah, bom. Tá bom. Então, ó, segundo passo agora. A gente vai calcular separadamente, que nem eu falei para vocês. Aqui eu cortei, mas eu não sei por que tá... Ah, tá certo. Eu tinha feito um quadradinho menor aqui, aí eu coloquei esse separador aqui. Né? Mas daí, entendam que é tudo junto, tá? Tanto separadamente quanto trigonométricos. Qual que é o próximo passo? A gente calcular cada uma dessas parcelinhas aqui, ó. O tangente de 45, depois o cossecante, depois o seno, depois o secante. Tá? Então, ó, primeira coisa, cotangente de 45. O que, que é cotangente? Cotangente é 1 sobre tangente. Então, eu faço o inverso dela. Então, ó, 1 sobre tangente de 45. Quanto que é tangente de 45? É igual a 1. Que você chegou, Ana. Então, ó, primeira parcela, você conseguiu chegar na resposta certa. Ok? Alguém mandou alguma coisa aí? A Ana levantou a mão. Vou falar, Ana. Essa parte tá igualzinha a sua, minha. Legal, tudo aqui? Sim, do mesmo jeito que é o do 45, 45, 30 e 60. Fiz do mesmo jeitinho. Legal. Beleza. Então, já é um começo. Né? Você falou que não conseguia chegar aí, ó. Faltou pouco. Né? Então, vamos lá. Cossecante. Agora a gente está trabalhando com a cossecante. Qual que é o inverso da cossecante? Né? É 1 sobre seno, né? Secante é igual a 1 sobre seno. Então, seno do quê? De 45. Né? Então, quanto que é... Perdão. Quanto que é o seno de 45? Pela tabelinha nossa lá, é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente tem uma divisão de fração, o que a gente faz? A gente não mantém o primeiro e inverte o segundo? Então, ó, aqui a gente tem uma fração. Ó. Esse 1 aqui tem um 1zinho embaixo dele aqui. Então fica 1 sobre 1, certo? Imagine que seja esse 1 sobre 1 aqui. Tá? Só para representar. E aqui, a segunda fração, a raiz de 2 sobre 2. Então, ó, copia o primeiro e inverte o segundo. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 2 sobre raiz de 2, certo? Então, ó, 2 sobre raiz de 2, multiplicando por 1, vai ficar igual a ele próprio, certo? Então aqui, ó, 2 sobre raiz de 2, tá? Mas, na matemática, aqui vai uma dica primordial. Na matemática, a gente sempre tenta deixar o resultado sem raiz na parte de baixo da fração. Tá? Então, isso é uma dica primordial para vocês. Na matemática, a gente não deixa como resultado raiz embaixo, raiz no denominador. Então, como que a gente vai sumir com essa raiz aqui? A gente vai fazer uma multiplicação que vai sumir com essa raiz. Como? Eu multiplico pelo valor que está a raiz, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Por quê? Lembram que quando a gente tem a raiz multiplicando, é como se fosse raiz de 2 vezes raiz de 2 igual a raiz e dentro o 2 vezes 2? Lembram disso? Na raiz, na multiplicação e na divisão, a gente pode tanto separar quanto unir as raízes. Lembram disso? Sim ou não? Não. Ó, por exemplo, aqui eu tenho raiz de 2 multiplicando raiz de 2, não tenho? Sim? Ó, eu multiplico embaixo e multiplico em cima, certo? Ah, sei. Certo? Então, ó, aqui eu não estou multiplicando raiz de 2 vezes raiz de 2.
É a mesma coisa que se tivesse... Deixa eu ver se tem alguma... Aqui não tem aqui um lápis aqui, só tem eu já estou passando spoiler. Enfim, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa de raiz de 2 vezes 2. Tá? Lembram disso? E a divisão é a mesma coisa, a gente consegue separar. Tá? E o que é 2 vezes 2? Não é 2 ao quadrado? Vai cancelar com a raiz. Por isso que fica aqui só 2. Porque o 2 ao quadrado cancela com a raiz. Então, só para ficar esse número aqui sem a raiz, que foi multiplicado por ele mesmo. Entenderam? Só que o que eu fizer embaixo, eu tenho que fazer em cima, para manter a proporção. Então, por isso que aqui em cima ficou 2 vezes raiz de 2. Entenderam? Eu quero que vocês tenham entendido isso aqui. Vou explicar até vocês entenderem. Ai, não entendi. Até que parte você entendeu? Eu não entendi, ó. O primeiro eu entendi. O segundo eu não entendi, que tava esse monte de 2, aí ficou só 2, raiz de 2 sobre 2, que deu raiz de 2, entendeu? Ó, aqui você entende que seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Sim, A da única- tabelinha é isso, né? Isso, eu só substituí, entendeu? Só que o que eu tenho aqui? Eu tenho em cima um número e embaixo eu tenho uma fração. Eu tenho que sumir com isso daqui, né? Porque eu tenho que fazer a simplificação. Só que aqui, ó, é como se eu tivesse 1 sobre 1 aqui em cima. É como se fosse uma divisão de frações. Então, o que eu faço? Eu mantenho em cima e embaixo eu multiplico, que é o sinal inverso da divisão, e inverto a fração. Então, o 2 vai para cima e o raiz de 2 vai para baixo. Tá? Então, essa parte aqui eu inverto e dá isso daqui. Entendeu isso aí? Isso eu entendi. Beleza. Só que aqui, ó, se eu multiplicar 1 vezes 2 sobre raiz de 2, vai me dar ele mesmo, né? O 2 sobre raiz de 2. Só que eu não posso, né? A matemática a gente não permite a gente ficar com raiz embaixo do resultado. Só em cima, entendeu? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com essa raiz aqui. Como que eu faço para sumir com ela? Eu posso multiplicar ela por ela própria. Entendeu? Porque daí se eu multiplicar ela por ela própria, eu vou multiplicar raízes de valores iguais e elas se cancelam. Entendeu? Porque é que nem eu falei. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? Lembrem que aqui está multiplicando. É igual que tivesse só uma raiz e os dois aqui se multiplicando dentro dela. Como se fosse uma raizona. Imagine uma raizona aqui, ó, grandona. Raiz, tá? E dentro, 2 vezes 2. Dentro de uma só raiz. O que é 2 vezes 2? Não é 2 ao quadrado? É 2 ao quadrado? Então, esse quadrado se corta com a raiz quadrada. Então, por isso que aqui só fica o 2. Porque a raiz cancelou com o quadrado. Entendeu? Só que em cima, para mim manter a proporção, eu tenho que multiplicar pelo mesmo valor que eu multipliquei embaixo da fração. Então, por isso que eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 2, por raiz de 2. Entenderam? Sim? Ó, ficou, até que entendia, ficou 1 vezes 2 sobre a raiz de 2, por causa que você não pode deixar aqui embaixo, né? Tem que colocar, isso eu entendi. Aí ficou igual a 2 sobre a raiz de 2 vezes, por que desse daí? Isso aqui eu acrescentei, entendeu? Aqui é uma resposta que eu obtive. Só que eu não posso deixar a fração embaixo, a raiz embaixo. Aí eu fiz um processo, e se eu não me engano, é chamado racionalização, que é tirar a raiz da parte de baixo. Como que eu faço isso? Multiplicando pelo próprio valor que eu tenho aqui. Entendeu? Então, isso aqui é manipulação matemática para me chegar no resultado. Então, manipulação matemática para simplificar. Eu tenho que tirar esse problema que eu tenho aqui. Como que eu faço isso? Multiplicando por raiz de 2 aqui nesse caso. Entendeu? Porque daí, como eu expliquei, vai cancelar o 2 ao quadrado pela raiz. Entendeu? Tá, então sempre que eu tiver uma raiz embaixo, eu tenho que fazer isso.
Isso. Se tivesse raiz de 3 aqui, eu multiplicava por raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 100, multiplicava por raiz de 100 em cima e embaixo. Porque a raiz, ela só pode ficar em cima. Ela não pode ficar embaixo da fração. Certo? Certo. Aí, por que eu multipliquei tanto em cima quanto embaixo? Para manter a proporção. Como é manipulação matemática, eu não posso alterar o resultado. Entendeu? Eu não posso alterar o resultado. Então, tudo que eu fizer na parte de baixo, eu tenho que fazer em cima. E vice-versa. Entendeu? Então, ó. Dessa multiplicação, ficou isso daqui. 2 raiz de 2 sobre 2. Aqui o 2 eu posso cortar com o 2. E o resultado da cossecante de 45 é igual a raiz de 2. Certo? Deu para entender? O que você fez ali que você ficou raiz de 2? Você só... Só cortei aqui, ó. Igual, igual, corta aqui. Ah, entendi. Agora entendi. Certo? Aqui simplesmente cortei o 2 com o 2. Sabrina e Naliane entenderam isso aí? Sim? Não? Desistiram, já foram embora da aula. Desanimaram já. Segurei na Elas metade. mandaram sim no chat. Ah, beleza. Ô Maria. Você que tá embora da aula, então, Maria. Pô, Perdão. sacanagem, hein? Tá de boa. Beleza. Que bom que vocês entenderam. Se vocês não tivessem entendido, explicar de novo. Não tem problema. Temos aí a noite toda hoje, então tá de boa. Beleza. Seno de 30, seno de 30. Quanto que dá seno de 30? Seno de 30, olhando na tabela, lá é meio. Meio é a resposta. Certo? Então, já temos aí a resposta do seno de 30. Certo? E a secante? Secante é 1 sobre cosseno. Né? Lembra da nossa relação lá da inversa. Então vai ficar 1 sobre cosseno de 60. Qual que é o valor do cosseno de 60? É meio também. É meio. Né? Então vai ficar 1 sobre meio. Mesmo processo que eu fiz aqui em cima, de inverter, eu faço aqui. Então vai ficar 1 vezes o inverso da segunda fração, que é 2 sobre 1. Certo? Então aqui, 1 vezes 2 sobre 1 é igual a 2. Tá? Beleza? Deu para entender? Com muito custo, sim. Aqui em cima ficou tudo claro, né, Ana? Entendeu aqui o porquê, né? Entendi. Anota aí no papelzinho, coloca aí uma anotaçãozinha, você, Naliane e Sabrina, anotem aí. Vocês podem até pesquisar depois sobre racionalização, para vocês entenderem melhor. E A nada gente mais teve é... aula de racionalização. Meu caderno tá um rabisco aqui, já rabisquei tudo fazendo esse negócio. Então, mas é bom vocês lembrarem, tá? Isso aí é uma dica primordial para vocês resolverem problemas desse tipo, tá? Porque nada mais é do que manipulação matemática para chegarem no resultado. Não tem nada a ver com o conteúdo, só tem a ver com manipulação matemática, tá? Então, são coisas importantes para vocês pegarem. Agora nós temos todas as nossas respostas, o que faremos? Só substituir na equação, ok? Então, como que vai ficar? Ó, depois que a gente calculou, vamos substituir na expressão. Então, nós temos aqui 1, que é o resultado aí da cotangente de 45, perdão, é igual a 1, certo? Mais raiz de 2, que é o resultado da cossecante de 45, certo? Sobre, voltei para trás, sobre meio, que é o resultado do valor de seno de 30, mais 2, que é o resultado da minha secante de 60. Ok? Então aqui eu só substituí, voltei de novo. Enfim, aqui eu só substituí na equação. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer processos de simplificação. Tá? Então aqui, ó, primeiro processo, 1 mais raiz de 2. Eu mantenho ele primeiro. E embaixo eu faço o MMC de meio mais 2. Tá? Então eu vou fazer um MMC de meio mais 2. E esse valor me resulta 5 meios. Tá?
5 meios. Beleza? Sobre 2. Pensem assim, ó. Para facilitar, para vocês não precisarem fazer MMC. Tá? O que é isso daqui? Falem para mim, o que representa 1 sobre 2? O que é 1 sobre 2? Meio. Meio. Quanto que é meio mais 2? Meio mais 2? Isso. 0,32? Não, meio mais 2. Meio mais 2. 2 Então, mais meio. Quanto? 2,5, não é? 2,5. É, 2,5. Só que, como eu estou aqui mexendo com o processo de racionalização, processo de matemática, eu tenho que manter esse valor, não com vírgula, não decimal. Eu tenho que manter em função de fração, para mim facilitar nos cálculos. Então, quanto que é 5 por 2? 5 sobre 2. 2,50. Olha só. E quanto que nós tivemos aqui em cima como valor resultado? Oi? E quanto que nós tivemos ali no 2 mais meio? 2,5. Olha só, nós temos o Sherlock Holmes aqui. Então, nós conseguimos. Então, aqui nós conseguimos fazer com que o 2,5 ficasse em função de fração, correto? Correto. Então, nós temos aqui a nossa representação do 2,5 em forma de fração, 5 sobre 2. Certo? Agora, a gente vai fazer de novo a mesma coisa que a gente fez lá para descobrir os valores de cada um dos termos. Né? A gente vai manter como se fosse uma fração em cima e outra fração embaixo, sendo elas estão dividindo uma outra. Então, lembra que o primeiro eu mantenho e o segundo eu inverto. Tanto o sinal de divisão para multiplicação, quanto os valores que estão em cima e embaixo. Então, ó, tá 5 sobre 2, vai passar 2 quintos, 2 sobre 5, certo? Beleza? Deu para entender aí? Como que é? Aqui, ó, é como se aqui tivesse tudo dividido por 1, né? Mesma coisa que a gente fez lá atrás, tá? Mesma coisa que a gente fez aqui, mesma coisa que a gente fez aqui. Nós temos uma divisão de fração aqui. Então, para fazer divisão de fração, como que a gente faz? Mantém a primeira fração intacta, inverte o sinal da operação, passa para multiplicação e inverte a segunda fração. Fica 2 sobre 5, porque estava 5 sobre 2. Deu para pegar? Sim. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma distributiva. Então aqui, ó, perceba o que está entre parênteses. E esse 2 quintos ele vai multiplicar tanto raiz de 2 quanto 1. Então, ó, 1 vezes 2 quintos é igual a 2 quintos. 2 sobre 5. Copia o sinal, mais 2 quintos vezes raiz de 2 é igual a 2 quintos vezes raiz de 2. Certo? Deu para entender? Só multipliquei esse e multipliquei esse. Sim, não? Não, não entendi. Até aqui você entendeu como chegou. Sim, eu não entendi. Aí o último que você falou. Eu só fiz uma multiplicação desse termo pelos 2 quintos e esse termo pelo 2 quintos, porque tudo que está dentro do parênteses está multiplicando 2 quintos. Você fez meio que um chuveirinho, no caso? É, o chuveirinho, a distributiva que chama. Ah, entendi. Entendeu? É por isso que chegou no 2 quintos, que é o resultado de 1 vezes 2 quintos, mais 2 raiz de 2 sobre 5. Tá? O que está em cima. Entendeu? Agora, o resultado. Tenho isso daí. Consigo fazer mais alguma simplificação? O que vocês acham? Acho que sim. Qual? Não dá pra cortar? Cortar o quê? Cortar os 5. Sei lá, os 5. Ou fazer uma simplificação.
Não dá. Esse Eu é o sei que você vai resultado. concordar. Esse é o resultado. Pegou, né? Pegadinha. Esse é o resultado mais simples possível. Eu não consigo simplificar mais nada daí. Então, é como se fosse espremer o limão, não saísse mais nada, só tivesse o bagaço. Aqui a gente chegou na resolução, tá? Então, esse é a resposta. Esse monstrenguinho aí, esse monstrinho aí, todo desconfigurado, todo feio, é o resultado da minha expressão, tá? Então, ó, a minha alternativa é a alternativa C. Certo? Ou de Cristo, na hora do Enem. 33 minutos da aula para resolver uma questão dessa. Para vocês Eu nem verem vou falar nada. para vocês verem o quanto é complexo, mas é a questão de pegar e entender os processos matemáticos. Depois que entende isso, fica mais fácil. Tá? Então, aqui é para gastar tempo mesmo, para vocês pegarem. O importante é vocês pegarem. Não importa se é em 10 minutos, se é 1 hora, se é 2 horas. Entendeu? O importante é vocês saírem daqui entendendo essas relações aplicadas e a questão da manipulação matemática, que é muito importante. Então, ó, quando que vocês aprenderam a questão de divisão de fração? Foi na primeira ou na segunda aula nossa? Vocês estão vendo que na última aula a gente está aplicando coisa da primeira aula, porque é tudo em conjunto, tudo trabalha em conjunto. Então, se vocês não tiverem a base da base, vocês não conseguem aplicar lá na frente, mas no mais complexo possível. Entendeu? Então, por isso que é importante ter isso. Bom, vamos mais água, que eu tô com calor aqui. Não sei. Mas vocês entenderam, né? Deu para pegar? Sim. Confirmem aí no chat também, por favor. Sim? Abre o microfone aí, gente. Soltem a voz aí. Última aula, vamos lá. Bora lá. Última aula e a única aula da noite. Então, vamos aproveitar aí. Não deu certo. Vamos passar. Não deu certo. Entendeu? Sim, professor, entendemos completamente a matéria. Tudo bem. A Analiane eu sei que ela é quietinha, mas a Sabrina, ela tá fazendo corpo mole. Pode soltar a voz aí, Sabrina. A Analiane chega cansada Eu da tô vendo casa. aqui, olhando minhas contas aqui, arrumando que eu errei. Abre o microfone aí pra falar sim ou não. A Analiane eu vou dar um desconto pra ela, porque, ó, trabalhou o dia inteiro, tá cansada da aula, não aguenta mais ver minha cara. Então, ó, tem que dar um desconto. Agora, vamos lá. Segunda questão, gente. Temos mais 3 ainda, hein? Hoje vai ser longa essa aula. Mas essa aqui é mais tranquila, tá? Então vamos lá. Esse aqui vai envolver Pitágoras, tá? Então, ó, na figura, é esse esquemazinho aqui, ó. E nem de 2006, hein? Antigo pra caramba, mas é importante esses conceitos. Na figura, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Vou usar essa relação aqui. Então eu quero que vocês calculem quanto que equivale o corrimão inteiro, tá? Esqueçam que é inteiro, beleza? Então, vou dar aí 5 minutinhos para vocês fazerem, que eu acho que esse é mais fácil, beleza? O corrimão inteiro seria tudo esse negócio aí? Tudo isso. Seria essa parte aqui e essa parte aqui. Vou tentar. Beleza.
todos os valores que tá nessa tabela não vai usar, né? Na tabela. Desse desenho. Alguns vai, Não todos, né? Só alguns. não todos. Tá. Alguns vai não, né? Alguns vão, né? Só para conjugar certo aí. Alguns vai. Alguns vai. Mas é caipira? Vai. Nós vai, é clássico. Tô com fome também. Vai. Travei nesse exercício. No qual? Nesse. Calma, paciência, pensa bem o que você tem que fazer. Pensa lá na fórmula de Pitágoras, o que eu tenho que fazer. Então, eu já fiz aqui o A ao quadrado igual a B ao quadrado, mas é ao quadrado, né? Qual que é o Só A? que, ó, o A é a hipotenusa. Qual que é o B? Cateto mais cateto. Mas qual que é os catetos ali? Isso que eu tô coisando, ó. O cateto seria o 30, só que tem 30 embaixo. Vamos lá. Identifica aonde que está o meu triângulo. Aonde que está o meu triângulo? O triângulo, ele tá aqui no 24. Na onde? Aqui? É, Até aonde? até o 30. Até aqui. Uhum. Beleza. Qual que é esse valor aqui? Esse é cateto. Mas qual que é o valor dele? Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Seria 30 menos 24? Mas por que você está envolvendo o 30? Os dois 30 Porque ele aqui tá estão na fora. ponta. Isso que tá me confundindo. O 30 é daqui até aqui e daqui até aqui. Ele não está dentro do meu triângulo. Então eu vou Ah, usar tá. ele? Eu vou usar ele se ele está dentro do meu triângulo? Se ele está fora do Não, então é triângulo? 24 no caso. 24 dá até aqui. Seria daqui Ah, até então aqui. tem que somar todos os 24 para depois colocar aqui. Isso que eu tava querendo saber. Entendeu? Então tem que Aham. analisar qual que é o valor que eu vou pegar. 1, 2, 3, 4, 5. Olhando aqui, Josmari, no chat, a Mariane colocou: meu resultado não tem nas alternativas B. O resultado dela não tem nas alternativas? Qual que deu o resultado dela? Não, professor, foi uma ironia. Não entendi, tô viajando. Perdão. Pode repetir, por favor. Foi uma ironia, porque, tipo assim, não tá batendo nenhum, entendeu? Ah, entendi. Não entendi. Não, assim, se eu fizer descontando esses 30 e 30, aí eu cheguei em 2,10 m. Só que tem que acrescentar eles, não tem? Mas você chegou no 2,10 sem contar os 30? Não, contando os 30, 30 mais 30, aí dá 2,70. Não, tem que contar os 30 e estar dentro aqui. Se deu alguma coisa errada, se deu alguma coisa fora daqui, é porque algum passo seu você fez errado.
Alguma coisa que você comprou a mais? Porque tá dentro dessas respostas aqui, contando os 30. Dá uma verificada aí nos processos de cálculo que você fez. Gente, 2 minutinhos, eu vou dar um pulo no banheiro e já volto. Tá? Eu tomei muita água. Eu não sei o que eu fiz errado, que o meu valor não tem nas alternativas. Maria, no caso, o 30 teria que ser 5 vezes também? Sim, se você olhar o triângulo, você diz da hipotenusa, ou não? Isso. Sim. Se você olhar a relação, é um triângulo 3, 4, 5. É que o meu resultado, não sei o que eu fiz errado, que não deu. Eu acho que eu vou somar de novo. Calma aí. Eu voltei. Agora pra ficar. E aí, gente? Oi? Josmane, eu não sei se eu pedi demais, mas você pode continuar? É que eu tenho uma reunião 9 horas. E aí Putz, eu Maria, por que você não falou antes, velho? Você começava os exercícios. Não, tranquilo. É que eu não imaginei que fosse se estender assim. Mas Poxa vida. se quiser também eu apresento antes, depois você continua, ou você pode apresentar agora, não tem problema. Putz, mas tem 15 minutos para apresentar 2 exercícios. Foi ruim, não é? Ele dá um jeito. Tem um exercício que é bem fácil e uma que é mais dificinho, mas Tá, eu vou passar direto aqui, tá? Aí eu vou pular e depois eu finalizo com ela, tá bom? tranquilo. Tudo bem para vocês, meninas? Até ler isso aqui já deu 15 minutos. Eu posso apresentar a minha tela porque eu fiz no Jamboard também para poder escrever. Claro. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim. Perdão, Diosmani, ter que interromper a sua aula aí. É que eu não imaginei que a aula fosse estender tanto. Não, imagina, não fazia ideia que você tinha que sair 9 horas, você não falou nada, pô. Você devia ter falado. Então, na verdade, a minha reunião era 8h45. Aí o pessoal falou assim: vamos fazer 9 horas. Então, eu falei: acho que até 9 horas a gente termina. Mas tudo bem. Qualquer coisa eu aviso eles que eu vou dar uma atrasada também. Tá, beleza. Bom, eu vou passar aqui 2 exercícios para vocês, pessoal, do Enem também. Se vocês escutarem um gato miando no fundo, é minha gata. Vocês não liguem para ela. Bom, eu trouxe esse exercício do Enem de 2015, que também é sobre trigonometria. Na verdade, todos os exercícios de hoje são sobre isso. E eu vou ler com vocês, eu vou dar uns minutinhos para vocês resolverem. Ele é meio complicado, porque ele é bem extenso, mas a gente vai ver que não é tão difícil assim. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE,
Produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas, ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função, e essa função aqui, π vezes x menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x igual a 1, o mês de janeiro, mês 1, x igual a 2, fevereiro, que é o mês 2, e assim sucessivamente até o x igual a 12, que é o mês de dezembro. Então nós temos janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2, e assim por diante. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Então, o que a gente tem que observar aqui nesse exercício? Que ele quer a produção máxima. E o que significa? Quando a gente tem uma produção máxima, o preço ele é o mínimo. Vamos pensar assim em algum produto agrícola. Vamos pensar em alface. Quando a gente tem uma produção, todo mundo está produzindo, tem muita alface no mercado, a tendência do preço é diminuir. Então, para os produtores, isso é ruim, certo? Porque quanto mais você tem para oferecer, menor o preço. Então, a gente vai pensar nessa lógica. Ele quer a produção máxima, então o preço vai ser mínimo, certo? E ele deu essa função aqui para a gente. P de x é igual a... nossa, eu cortei a fração aqui, mas eu vou apresentar aqui, que fica melhor para vocês verem. P de x é igual a 8 mais 5 vezes cosseno de π vezes x menos π sobre 6. É o mesmo exercício, só que aqui está com a fórmula inteira. Então, ele quer saber qual mês que a produção for máxima. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, mas eu vou dar umas dicas aqui para vocês se atentarem. Então, ele quer a produção máxima, como eu falei anteriormente. Isso significa dizer que ele quer o preço mínimo. O preço mínimo, como que a gente vai achar? Numa equação que a gente tem o cosseno, lembrando que o cosseno, ou a gente tem os valores do círculo trigonométrico, né? E no seno no cosseno a gente tem os valores de 1 e menos 1. O 1 é o valor máximo que a gente pode obter a partir do cosseno de um número. E o menos 1 é o valor mínimo que a gente pode obter o cosseno. Se ele quer a produção máxima, ele quer o cosseno mínimo. Então, para ele achar o cosseno mínimo, a gente vai ter que achar o grau do cosseno mínimo. Deixa eu ver aqui o chat. Nada, é à toa. É o Josmani causando na sua aula. Atrapalhando a aula. Ah, tranquilo. Bom, Pro, você não quer resolver já que você tem compromisso? Posso resolver já, meninas? Sim, porque nós vai ficar enrolando e não vai conseguir. Aí, como você tem que sair daqui a pouco, tudo aí bem, você já resolve o seu. Ok. Então, eu vou já resolvendo. Vamos ver aqui. Vamos lembrar do nosso círculo trigonométrico. Aqui no nosso cosseno, a gente tem que os valores de 1. Para seno, a gente tem 1, mas para o cosseno aqui é 0. Aqui no 180 graus, o valor de cosseno é menos 1. É o que a gente tem aqui nessa imagem. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa imagem aqui. Está um pouco pequena. Ok. É o que vocês viram na aula anterior, esse círculo trigonométrico. Então, aqui representa 0 graus, ou 360, se for uma volta inteira. Aqui, 90 graus, que significa π sobre 2. 180, que é π. 3π sobre 2, que é 270 graus. No cosseno, a gente tem os quadrantes. O quadrante 1 e o quadrante 2 é positivo e negativo. Aí nós temos o quadrante 3 e o quadrante 4, negativo e positivo. Então, todos os valores que tiverem desse lado
aqui do quadrante, para cosseno, são negativos. E todos os valores que tem desse lado são positivos, isso no cosseno. Já no seno, o círculo trigonométrico, a gente tem os valores positivos em cima e negativo embaixo. Mas no momento o que a gente só está vendo é o cosseno. Por que o cosseno? Porque é o que a fórmula do exercício deu. Então, a gente tem essa fórmula aqui. E ele, P, significa preço em reais. E X é o mês, que está falando, mês do ano. Então, a gente vai substituir por 1, por 2, por 3, e a gente vai descobrir qual que é o valor de produção máxima, ou, no caso, o preço mínimo. Certo? Então, o máximo que a gente pode obter é 1 no círculo trigonométrico. Até aí, vocês conseguiram entender o círculo trigonométrico, que a gente tem o 1 e o menos 1? Sim. Ok. Então, vamos prosseguir. A gente sabe que cosseno de 90 graus é igual a zero, porque a gente viu aqui no círculo trigonométrico. O cosseno de 0 graus, ou 360, é igual a 1, e o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Isso para cosseno. Cosseno de 180 é igual a menos 1, que é igual a π. Por que π? Porque é o que a gente viu aqui no círculo trigonométrico. Então, sempre vai ser assim, 0, 360, 180. Isso vocês têm que ter em mente, que 360 graus é uma volta inteira. 90 graus seria o ângulo reto. E 180 seria uma volta. É meia volta, no caso. Então, a gente tem essas relações aqui do cosseno. E a nossa fórmula. A gente agora vai substituir. Para x, janeiro, que é igual a 1, então a gente tem 8 mais 5 vezes cosseno. E vamos só substituir. Como o janeiro é x, então a gente coloca o 1 aqui no x. Π menos π dividido por 6, π menos π é 0. Então, aqui vai ficar 0. Então, 5 vezes cosseno vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, o resultado de P de x é igual a 8. Isso é para janeiro. E agora, e se a gente fosse substituir por 2, que é o mês de fevereiro? 8 mais 5 vezes cosseno de 2π menos π. 2π menos π é igual a π. Π dividido por 6. Vamos olhar aqui na nossa relação do círculo trigonométrico. Π sobre 6 é 30 graus. Aí vamos lembrar daquela musiquinha que o Josmani cantou para vocês? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Lembrando na musiquinha. Então, o resultado para o mês de fevereiro é 8 mais 5 vezes cosseno de raiz de 3 sobre 2. 5 vezes raiz de 3 sobre 2, perdão. Só que se a gente for fazer 1 por 1, janeiro, fevereiro, março, abril, vai demorar muito tempo para a gente resolver a questão inteira. E a gente sabe que o valor máximo que a gente pode obter é 1. Para o cosseno de um número que vai ser igual a 1. E o valor mínimo é menos 1. Então, vamos lembrar, lendo de novo a questão. A produção máxima ocorre quando o preço é mais baixo. Então, o P de x ele deve ser o mínimo possível. Porque o preço ele tem que ser o mínimo possível. Sendo o preço mínimo possível, o menor número que a gente pode obter é menos 1 para o cosseno. E qual o número no círculo trigonométrico que a gente tem que é igual a menos 1? É aqui, 180. 180 graus, que é igual a π. Até aí vocês conseguiram entender? Ou tô falando muito rápido? Eu vou avisar o pessoal aqui que eu vou demorar um pouquinho, então eu vou explicar para vocês com mais calma, caso vocês não entendam o exercício. Vocês conseguiram entender? Ana, Sabrina, Ana Liane, tô falando muito rápido, eu explico de novo. Eu ainda não terminei o exercício.
Tá dando pra entender, Pro? Ok. Então, vou continuar aqui. O π, que a gente tem no círculo trigonométrico, é igual a 180 graus, que é igual a 1. Cosseno de 180, ou cosseno de π, é igual a menos 1. E que é o valor que a gente quer. Então, a gente quer que tudo isso aqui de dentro, tudo isso aqui, π vezes x menos π, que o resultado dê menos 1. Ou que ele dê π, que é mais fácil, porque a gente está tratando de π. E qual o número que a gente vai substituir em x que vai dar π? Se a gente fizer aqui 7π vezes 7π menos π, dá quanto? Dá π, dá 6π. Dividido por 6, aí a gente corta 6 com 6 aqui, e o resultado dá π, que é o que a gente quer, que é o valor de 180 graus, que é o valor que é igual a menos 1. Então, cosseno de π é menos 1, então x é igual a 7, para a gente só achar nessa questãozinha aqui. Se x é igual a 7, x é os meses que ele deu aqui na questão anterior, vamos ler. X é o mês do ano. Qual mês que é o mês 7? É julho. Deu para entender? Ficou muito confuso, eu apresentei muito rápido. Pode falar, pessoal. Posso explicar de novo, tentar explicar de outra maneira também, caso vocês não consigam entender. E vocês estavam reclamando da minha primeira questão, hein? Essa era a questão difícil que eu trouxe para vocês, e a outra é mais fácil. Bota difícil nisso, hein? Ela é um pouco difícil, mas assim, vocês conseguirem entender? Se vocês não entenderam, eu explico de novo. Não tem problema com o tempo, eu já avisei o pessoal aqui que eu vou chegar atrasada, então não tem problema, gente. Agora já tá tudo certo. Não tenham... Eu não entendi. Tá bom. O que você não entendeu? Eu não entendi aquela parte que você fez o 6, aí você... Daqueles pi lá, menos x. Essa parte eu não entendi. Certo, vou explicar de novo, então. Aqui, essa é a nossa equação que a gente tem, que o exercício deu. P de x é igual a 8 mais 5 vezes cosseno, multiplicado por isso aqui, por essa fração. Π vezes x menos π dividido por 6. Até aí, ok? Pode ligar o microfone e falar. Ok. Então, a gente tem essa fração, essa equação aqui que já nos foi dada. P significa preço. E o x é os meses. Então, ele quer saber o valor de x. Certo? Então, a gente só vai jogar aqui, substituir. Vamos fazer um por um. Para x igual a 1, então a gente vai substituir 1, que é o mês de janeiro. Todo lugar onde tiver x, a gente joga 1. E aqui, nesse caso, a gente só tem aqui o x. Então, a gente substitui 8 mais 5 vezes cosseno de π menos π sobre 6. Π menos π. Por que é π menos π? Porque aqui é 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Π menos π, 0. Então, aqui vai ser 0. Certo? Então, o resultado vai ser 8. P de x para janeiro é igual a 8. Até aí, ok? Só substituir as formas. Então, vamos ver para fevereiro. Para fevereiro, a gente tem que o x é igual a 2, porque fevereiro é o mês 2. Então, aqui vai ser 2. A gente vai substituir todo lugar onde tiver x por 2.
8 mais 5 vezes cosseno de π vezes 2 menos π dividido por 6. Então, vamos fazer aqui. Adicionar uma. Vamos copiar aqui e fazer aqui separado. Certo. Agora, para fevereiro. 2π. Tá meio feia a minha letra, gente, mas vocês conseguem entender. Dividido por 6. Tudo isso aqui vai continuar igual. Porque é a forma. A gente só está substituindo o x por enquanto. 2π menos π é quanto? E 2π menos π? Isso. Aqui é 2π menos 1π. Então vai dar 1π. Isso. Π sobre 6. Esse é o resultado. Então, a gente vai voltar na nossa fórmula. 8 mais 5 cosseno de π sobre 6. Então, essa é a nossa fórmula para fevereiro. Cosseno de π sobre 6, vamos ver aqui. Π sobre 6 é 30 graus, certo? No nosso círculo trigonométrico. Π sobre 6 é igual a 30 graus. Então, a gente volta naquela musiquinha lá que o Josmani cantou. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E depois vem a raiz no 3 e no 2. Então, o cosseno de 30 graus, que a gente tem na musiquinha, é igual a raiz de 3. Vou escrever aqui raiz, porque não dá para fazer no teclado. Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é cosseno de π sobre 6. Então, o resultado que a gente tem é 8 mais 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Esse é o resultado para fevereiro. E assim por diante. A gente vai fazer agora março, abril, maio, junho, julho. Vai substituir. Para março, a gente vai colocar o 3 aqui no lugar e vai fazer 3 menos 1, que é igual a 2. 2π sobre 6, que aí a gente vai fazer que é π sobre 3. E aí a gente vai lá, acha π sobre 3, que é 60 graus. Qual que é o cosseno de 60 graus? É meio. Então, 8 mais 5 vezes meio. Então, vai substituindo 1 por 1, certo? Até aí vocês entenderam? A gente só está substituindo. Sim. Certo. Mas para a gente não precisar substituir 1 por 1, fazer 12 contas longas, a gente vai ter um raciocínio aqui. No cosseno e no seno, a gente tem aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, a gente tem os resultados de seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E o maior valor que a gente tem é 1 em toda a musiquinha, para 30, 45 e 60. Mas a gente não tem só 30, 45 e 60 graus. A gente tem todos esses graus aqui que está no círculo trigonométrico. Nós temos 360 graus, 30 graus, 45, 60 e 90. 120, 135 e assim por diante. Então, um círculo completo é 360 graus. Quando a gente fala, deu um giro de 360, porque deu a volta inteira. Então, a gente já sabe a partir das musiquinhas, aquelas de 30, 45 e 60. E os de 90, a gente sabe que é um ângulo reto. Então, sim, o valor sempre vai ser 0 ou 1. Por que 0 ou 1? Para cosseno, a gente tem aqui na nossa formulinha que para 90 graus, o cosseno de 90 graus é igual a 0. E para cosseno de 360 graus, o resultado é igual a 1. Isso é uma regra. Não tem um jeito de você não saber. É uma decoreba.
É igual a musiquinha, é uma decoreba também. Você acaba decorando todos os ângulos e todas os resultados do seno, cosseno e tangente. Então, para o seno e cosseno, a gente tem os valores de 1 e menos 1 para 360 graus e 180. Então, isso é uma regra. Sempre cosseno de 180 graus vai ser menos 1. Ok? E é o menor valor que a gente vai obter em todo o círculo trigonométrico. Então, nunca vai ter menos 2, menos 3. Sempre os números de seno, cosseno e tangente vão variar de menos 1 até 1. Então, pode ter meio, raiz de 3 sobre 2, que é 1,7 dividido por 2, ou 0,7. Sempre vai estar entre menos 1 e 1. Ok? Isso é uma regra. Deu para entender? Gente. Ah, eu caí. Vocês estão conseguindo me escutar agora? Para mim ficou normal o tempo todo. Ah, caiu para vocês duas. Na Liane também caiu. Vocês estão me escutando agora? Agora sim. Certo. De que parte que vocês não escutaram? Escutei até um pouquinho depois que você falou da volta de 360 graus. Certo. Então vamos lá de novo. Nós temos os ângulos de 0 até 360, que é uma volta completa. Então aqui no topo, a gente sempre vai ter um ângulo reto, que é 90 graus. Então aqui sempre vai ser 90. E aqui sempre vai, do outro lado, isso aqui é 0, 90, 90 mais 90, 180. Então aqui sempre vai ser 180. E para todos esses ângulos, a gente pode calcular seno e cosseno. Dá para calcular cosseno de 0. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Cosseno de 90 graus é igual a 0. E cosseno de 180 é igual a menos 1. Isso é uma regrinha que eu estava explicando para vocês e eu acho que caiu a internet. A gente sempre vai ter esses números, 1 e menos 1 para cosseno. É uma regra, igual vocês decoraram a musiquinha, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, o cosseno de 0 ou 360 graus sempre vai ser 1 e o cosseno de 180 graus sempre vai ser menos 1. E esses são os menores valores que a gente vai obter, o menos 1 e o maior valor é 1. Isso é sempre, tanto no seno, como no cosseno, como no tangente. Todos os outros valores que tiver entre isso aqui vai ser 0,7, 0,8, 0,9, 0,6 e sempre vai estar entre menos 1 e 1. Esses são os menor e os maiores valores que a gente vai obter. Deu para entender? É uma regra. Gente, tá muito difícil a minha explicação. Josmani, eu tô falando muito difícil. Acho que Não, pô, a gente tá estou quieto, cansado tá dando já. pra entender, sim. Estou cansado já. Pode continuar, pro. Tá. Então, sabendo que o menor valor que a gente pode obter é menos 1, a gente não vai precisar substituir tudo isso aqui um por um. Se a gente quer que esse valor aqui dê menos 1, certo? Mas ele não está falando em número, aqui ele está em π. Então, a gente vai voltar aqui e ver que o valor que aqui ia ser menos 1, aqui é π, ó. Aqui é π sobre 6, π sobre 2, 3π sobre 2, mas no 180 o valor é π, ok? Deu para entender onde que está cada valor no círculo trigonométrico? Sim. Certo. Então, a gente quer que o resultado dê π. Então, isso aqui dentro, e só isso aqui a gente quer π. Então, vamos substituir.
colocar aqui. Π vezes x menos π dividido por 6, a gente quer que o resultado dê menos 1, ou π. Então, vamos lá. O que está dividindo, a gente vai passar multiplicando do outro lado, e aí a gente pode cortar. E o que está negativo, a gente passa somando do outro lado. Ou nós somamos dos dois lados, como vocês preferirem fazer a conta de soma ou divisão. Então, vamos lá. Πx é igual a 7π. Vocês conseguiram entender isso aqui? Essa relação aqui que eu estou fazendo? Ou não? Sim. Equação. Ok. Então, x é igual a 7, porque π com π a gente simplesmente corta. Então, x é igual a 7. E aí, x a gente sabe que é mês. Qual é o mês 7? É julho. Então, esse é o resultado. Deu para entender? Se não deu, eu tenho que explicar de novo. Deu sim? Maliane, Sabrina? É complicadinho, mas deu para entender, sim. Sim, essa seria uma questão difícil do Enem, vamos dizer assim. Tem aquelas fáceis, tem as médias. Essa seria uma difícil. Até porque envolve propriedades que a gente tem que lembrar, né? Do círculo trigonométrico, lembrar que 180 é π, que 90 é π sobre 2, lembrar a musiquinha. Mas cai assim no Enem. Posso prosseguir para o próximo? A próxima é mais fácil, gente, eu prometo. Beleza, então eu vou prosseguir. Eu vou ler com vocês e já vou respondendo também. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Então, é essa figura aqui. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por essa fórmula aqui. I x é igual a k vezes seno de x, sendo que k é uma constante e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, é uma questão que se parece um pouco com a anterior, porque ela envolve fórmulas, envolve dessa vez o seno e não o cosseno, mas ela é muito mais simples do que vocês podem imaginar. E assim que vocês entenderem essa, talvez a anterior que eu expliquei possa ficar até mais fácil de vocês entenderem. Então, o que a gente pode ver dessa questão? A gente tem um Sol aqui e ela está incidindo na superfície. Entre a sua incidência e a superfície, a gente tem um ângulo que é o X, certo? Então, ele fala que tem essa fórmula aqui, que é determinada, que supõe a intensidade luminosa do raio solar, e está entre 0 e 90 graus. Então, vamos lembrar lá do círculo trigonométrico de novo. Aqui a gente tem 0 graus, aqui em cima é 90 graus. 90 graus, vamos pensar no Sol. Durante o meio-dia é quando o Sol está mais forte, certo? E quando o Sol está mais forte, é porque ele está lá em cima. Ele não está nem se pondo, nem nascendo. Então, vamos imaginar um Sol aqui. Ele está no 90 graus. E ele está dando a nossa fórmula de seno de x. Seno de 90 graus é igual a 1. Seno de 90 é igual a 1. Não repare nessa minha letra, mas dá para entender. O 1, como eu disse anteriormente, é o valor máximo que a gente vai ter no seno, no cosseno e no tangente. Então, vamos pensar, o Sol mais forte está lá em cima,
o sol do meio-dia, então o resultado é o máximo possível, é 1. Até aí deu para entender? A minha gata não entendeu aqui. Eu escutei. Parece que alguém falou não. É, foi a minha gatinha. Mas vocês conseguiram entender, ou não? Sim. Ok. Então, o valor que a gente tem máximo é igual a 1, que é quando o Sol estaria aqui. Esse Sol estaria aqui. Ai, meu Deus. Tirinha. Aí foi. E aí ele fala assim, supondo-se que x é igual a 30 graus e não 90. Aqui seria 90, mas esse x ele está 30. Qual seria o percentual de redução? Seno de 30 graus, vocês lembram quanto que é naquela musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, seno de 30 graus é meio. Certo? Certo. Ok. E aqui no nosso caso, para 90 graus, ele é igual a 1. E de 30 seria meio. Então, a gente reduziu. Quanto que é meio para 1? É 50%, né? Deu para entender? 50%? Deu sim. Então, esse é o resultado, 50%. Esse exercício foi bem mais simples do que o anterior, apesar de ser, de certa forma, parecido. Esse 30 graus aí tá mais para 45, né? Vou ser sincero. Do exercício. Você diz a minha letra? O desenho do sol. Ah, tá, o desenho. Sim, não tá aparecendo. Mas é o desenho do Enem que eles então. passaram. Não, tô falando que é o seu, não. Eles colocaram uma questão meio que, né? Sim. Tá mais pra 45. Mas pelo menos eles identificaram não, eles deixaram por extenso, né, que x é igual a 30 graus. Sim, exatamente. Esse é o resultado. Vocês conseguiram entender? Sim. Ok, então é isso. Não tem segredo, gente. Quer dizer, segredo não tem. É só Segredo tem sim. E seria isso. Josmani, você quer continuar? Sim, se você precisa sair, aí você só se despede do pessoal e você fica à vontade. Certo. Bom, meninas, eu vou me despedindo aqui. Eu quero agradecer vocês por esse tempo, pela aula, pela paciência. Eu espero ter ajudado de alguma forma vocês, tanto hoje como ao longo do ano. Estou contando com vocês. Vocês sabem do potencial de vocês. Eu também sei do que vocês são capazes de fazer o Enem. E vão super bem. Até acho que foi a Ana que falou que passou a gostar de matemática. Eu espero ter ajudado, ter contribuído nessa sua jornada aí. E vai dar tudo certo, gente. Se vocês precisarem mandar mensagem para mim, podem mandar. E é isso. Fica um abraço e até mais. Valeu, Maria. Boa reunião para você. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, Maria. Muito obrigada por tudo. Imagina. Tchau. Ah, e a gravação? Tchau. A gravação, como é que vai fazer daí? Eu paro de gravar e envio para você, ok? Tá, aí a gente deixa o último exercício só para finalizar, né? Ok. Tá, tudo bem. Gente, eu vou ser o mais rápido possível, até eu sei que vocês estão cansados, que vocês querem